Antes de começar a embaralhar, vou dizer para vocês qual é o que eu estou usando. Eu gosto de sempre mostrar. Eu estou usando esse aqui. Anacá Tarô. Anacá, ela começou a fazer o tarô na adolescência, porque ela sentia que o tarô clássico, o de Rider, né? Porque o de Rider traz muito aquela questão dos símbolos, é um desenho de uma simbologia da qual derivam todos os outros, né? Então tem todo um estudo ali, cada elemento está colocado com um sentido em cada lugar. Mas ela que amava o tarô, ela não conseguia as leituras, fazer fluir as leituras com ela, né? Então ela começou a desenhar as cartas ainda na adolescência e foi até que um dia o tarô estava pronto. E ela queria trazer expressões realistas, assim. O tarô dela tem um pouco, assim, meio que parece às vezes um pouquinho de caricatura, né? Mas ela parece algo assim mais do reino dos gnomos. Mas ela queria trazer expressões que ajudassem as pessoas a entrar em contato com a energia daquela carta. Então vamos lá. Aqui eu gosto que vocês visualizem todas as cartas, né, para fazer energia comigo. Nem sempre dá para fazer isso, não, mas... Vamos lá, estou vendo ali os búzios, homenageando aí a senhora padroeira da cidade praiana. Vamos lá, isso aqui. Ai, que maravilha. Essa carta, essa cena, eu gosto essas coisas de Anacá, que na maioria dos tarôs não mostra duas pessoas nessa carta, mostra uma única pessoa trabalhando, aprimorando aquele processo ali. Mas a carta, ela tem a ver com um outro nome dela, se chama o aprendiz. O aprendiz, e ela expressa isso, né? Literalmente ali, aquele professor, aquele mestre que está ali observando se ele realmente está, como é que ele está fazendo, compenetrado com ele. E a criança aí, ela não está sentindo assim tensa, porque parece que ele está cobrando, avaliando ela, não. Ela está assim, uma expressão leve, concentrada, mas assim, feliz por estar aprendendo aquela profissão. Está aprimorando, né? Então vocês veem aí, observem que ao longo da coluna, ele tem vários trabalhos que ele já dispôs aqui e um que ele está ainda trabalhando, as cubas, né? Está fazendo os pentáculos nas cubas, aplicando aí os pentáculos às cubas. Então, nesse processo de trabalhar o ferro, né? De aprimoramento mesmo, para que ele consiga chegar a um ponto, fazer com perfeição. Mas ele está no processo rumo a isso, ele está no processo de construção, de atingir o quê? A maestria do professor dele, a maestria. Então, essa carta 8 de ouros, 8 pentáculos, ouros a gente está falando da realidade material, pentáculos, né? O elemento é a matéria, mesmo a matéria, a gente está falando do corpo, do tempo, da energia, do dinheiro, do trabalho, da realidade mesmo física, do plano físico. E o 8 de ouros, ele já está perto do 10 de ouros. Ele diz, para chegar a 10 de ouros, a plenitude, o cume daquele elemento, você tem vários desafios. Todos os naipes vão falando do Ás até... O Ás é o elemento primitivo, o elemento puro. Do 2 até o 9, eles vão falando da caminhada, de como você está conduzindo aquele elemento na sua vida, até chegar ao cume dele. E depois no cume a gente volta, ou salta para o próximo elemento, o próximo naipe, ou a gente volta para o princípio, para começar o aprendizado num novo nível. Então aí no caso do 8 de ouros, ele já está numa das últimas etapas rumo a essa maestria, esse dominar realmente o mundo material no tema em questão, tá certo? Então, assim, é uma carta muito positiva e fala desse foco, determinação, e eu gosto muito de uma palavra flow,
Para quem já ouviu essa palavra, quem conhece esse termo, não é só uma palavra, é um conceito, flow. Flow é um conceito do trabalho em meditação, que você está tão imerso e sente tão bem fazendo aquilo, que você entra no estado de meditação. E aquilo flui e se torna um ato criativo, um ato quase de oração, sabe? Um ora elabora. Então esse estado, essa carta para mim, ela fala do estado de flow, do conceito do flow. Então a pergunta então é esse processo de construção, né? É claro que tem um aspecto aí da rotina, é rotina que a gente fala, é rotina, quando você precisa repetir, às vezes, uma ação, até chegar a um aprimoramento. Você precisa fazer uma vez, depois na segunda vez que você já faz melhor e você não desiste, e persiste e segue adiante. Porque você está interessado naquilo que você faz. Interessante porque nós tiramos ontem uma carta que foi o 10 de paus. O 10 de paus, ele fala de um sentido de esgotamento, né? Quando eu vou até o fim, eu me comprometo com aquilo, mas eu estava no estado de esgotamento, porque eu fui assumindo muitas responsabilidades ao longo do caminho e acabei esgotado. E aqui não. Aqui é um estágio em que eu estou assumindo as responsabilidades, mas eu tenho consciência de que eu estou aprendendo algo novo. Algo que me interessa aprender, sabe? Assim, então ainda não tenho aquele peso daquela responsabilidade, não, eu tenho que oferecer assim, assim, assado. Não, o espírito é esse. Eu estou dedicado a colocar toda a minha energia nesse momento presente, nisso que eu faço, para fazer o melhor com aquilo que eu tenho, com aquilo até onde eu cheguei, com aquilo que eu sei. E aí assim, aí a gente atinge esse estado de flow. Em relacionamentos, a gente fala de um estado no relacionamento em que não é aquele relacionamento em que a pessoa foi assim, ai, nossa, que paixão, que amor à primeira vista. Não, é um relacionamento onde as pessoas estão interessadas uma na outra, mas elas estão interessadas mais do que chegar ao objetivo em construir, em se conhecer, em criar esse espaço da interação para permitir que essa afinidade, essa química se dê com o tempo, né? Que é a construção do amor. É a construção do amor, né? Hoje a gente percebe que vai tudo muito rápido, né? Estou falando hoje em comparação a alguns anos atrás. Os relacionamentos, às vezes, até mesmo a união sexual, ela acontece antes de um conhecimento no nível mais profundo. O nível do corpo ele é mais rápido do que o nível da alma, o nível emocional, o nível mental, o conhecer os hábitos, conhecer a história de vida do outro, ver se realmente a gente pode ter uma intimidade maior. Então, essa construção aí, né? Então, tudo que se refira ao que quer que você traga aí para aplicar essa carta, sempre se lembre disso, estado de flow e construção. Aqui eu estou como aprendiz, eu estou no processo de autoaprimoramento. Seria uma outra palavra que ajuda a entender essa carta, autoaprimoramento. Então, seguir adiante, se eu sigo nesse ritmo aqui, eu chego no 10 de ouros rapidinho. Eu estou bem perto, bem perto. Então, gente, como é que está aí para você? Como é que chega isso para você? Como é que está esse flow na sua vida, né? No seu trabalho, na sua vida profissional como um todo, na sua vida relacional, nos seus projetos. Você consegue se colocar nesse estado de flow quando você está trabalhando, por exemplo? Você consegue se colocar nessa determinação, nesse foco suave e encontrar o prazer naquilo que você faz, se focar no momento presente, naquilo que você está construindo e encontrar uma fluidez nisso que você faz? E como é que está a sua capacidade de lidar com a rotina também, de transformar essa rotina em algo prazeroso, em colocar um objetivo nisso? Puxa, aonde me leva essa rotina? É uma repetição automatizada de coisas sem sentido? Ou isso me conduz a um grau mais elevado de consciência, de trabalho, de crescimento, de realização pessoal? Então ficam aí essas nossas reflexões para o nosso aprendiz, e é claro que essa carta ela vai ganhar aí
expressar suas nuances dependendo da pergunta que foi feita, do tema que ela está abordando, do lugar que ela vai ocupar dentro de uma tiragem. Bem, por hoje não.